Vamos lá, vamos lá. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sei que horas, eu tô de dia. Vamos ver que horas que você vai me assistir esse vídeo, mas sinta-se cumprimentada. Cumprimentados, né? Hoje eu vim aqui, nesse meu canal, eu coloquei 2 vídeos. Porque é um canal novo, porque o meu canal foi hackeado e eu tô tentando recuperar. Mas esse canal é novo. Quem me conhece às vezes, já falei no outro vídeo, pode até entrar lá no meu Instagram, no meu Facebook, que tem muita coisa lá. De culinária, porque eu amo a cozinha. Por isso que eu falo aqui, o meu avental está escrito liderando na cozinha. Porque liderar na cozinha é você aprender a fazer e não só fazer uma receita, é você saber aquilo que você está fazendo. Se você pega uma receita lá que diz assim, 500 gramas de manteiga e 100 gramas de farinha de trigo, você já sabe que não vai dar certo. Você já sabe que é uma paçoca, vai fazer uma coisa para untar uma forma, 100 gramas de farinha de trigo para 500 gramas de manteiga, não dá certo. E você liderando na cozinha, você aprendendo, você já sabe se uma receita é boa ou não é, porque a internet é cheia de receita. E sabe se ela deu se é uma receita boa ou se não é. Então, por isso que a gente tem que liderar na cozinha, para não jogar ingredientes fora. E hoje eu vou te ensinar a fazer, eu pus 2 vídeos aqui em cima, que é de um pão de fermentação selvagem, eu falo. Porque é tão selvagem, é tão nu e cru, porque é só farinha e água, é uma coisa milenar. É uma coisa que se faziam esse pão, essa massa, e assavam nas pedras, no sol, numa pedra muito quente, e colocavam a massa lá em cima para assar. Então por isso que eu falo para você que é milenar isso, não é de hoje que existe isso. E por isso que eu falo fermentação selvagem, porque ela é bruta, ela é nua e crua. Eu vou começar a te ensinar. Eu vou te mostrar já aqui o meu fermento. Olha aqui, o meu fermento, ele tá no auge, no pico. Vou abrir. Ó, fez até um cheiro de cerveja. Será que eu consigo mostrar para você aqui? Dentro do fermento, ó, cheio de bolinhas, cheio de bolinhas. E é isso que é a fermentação. Maravilhosa, maravilhosa. Já fermentou. Eu vou te ensinar a fazer um fermento desse para fazer esses pães que eu coloquei aqui em cima. Maravilhoso, maravilhoso. Esse pão que eu ensinei a fazer com essa fermentação. Por quê, Ana? Se você pode ir no mercado, pode comprar o fermento e faz o pão caseiro e o cheiro inunda a casa e fica aquela delícia. Por que fazer esse trabalho de fazer esse fermento? Porque esse fermento, ele quebra as moléculas do glúten. Essa fermentação longa, ela quebra as moléculas do glúten que te faz mal. Sabe aquele pão que você come que, ai que delícia, meu Deus que delicioso, mas amanhã, já assim que você come, você já tá com o estômago desse tamanho, tem que abrir o botão da calça, de tão estufada que você ficou? Isso é o efeito do glúten. Não que o glúten faça mal, não. É que aquele fermento, o glúten faz mal, a não ser para pessoas que têm problemas graves, são celíacas, têm problema com o glúten mesmo, que tem uma alergia ao glúten a ponto de sangrar, a ponto de fazer muito mal. Mas de desmaiar, várias coisas que uma pessoa que é celíaca, que tem problemas com o glúten, uma doença, não podem com glúten de jeito nenhum. Não podem nem com a contaminação do glúten. Uma faca de serra que serra um pão sem glúten, com glúten, e depois vem cortar um pão sem glúten, essa contaminação já faz mal para uma pessoa que tem problemas, que é doente, né? Um celíaco mesmo. Então, esse glúten que você come, que te estufa, esse pão que te estufa, que deixa o estômago alto, são as moléculas do glúten que são muito grandes e o teu organismo sofre para digerir isso, sofre. Aí ele estufa. Tem várias situações. Enche os pés, enche as mãos, enche a articulação, tudo porque teu organismo está trabalhando para digerir aquilo. Às vezes você come um pão só de noite, a hora que você não precisa mais sair.
A hora que você pode tirar a roupa, ficar à vontade, de tanto que você fica estufado. Já te aconteceu isso? Que comer um pão só à noite, porque é muito gostoso o pão. O pão é uma delícia, eu amo, eu amo. Nos meus regimes, o que mais me judia é o pão, porque eu amo. Então, fazendo dessa maneira, o glúten fica com as moléculas, ele quebra, e as moléculas do glúten ficam bem pequenininhas, e o teu organismo não sofre para digerir. Então, já vem meio digerido o pão, já veio as moléculas todas quebradinhas do glúten. Não é que ele não tem glúten, ele tem glúten, é farinha de trigo normal, só que o jeito de você processar ele é que te dá essa liberdade de você comer um pão de manhã e não passar mal. Muito bem, então agora eu vou te ensinar esse fermento passo a passo. É só água e farinha. É muito simples de fazer, muito simples. Demora tempo, mas é um tempo que não toma de você. Você pode fazer tudo que você tiver que fazer, porque ele vai ficar lá crescendo. Se esquece dele. E eu vou te ensinar as horas, os passos direitinho. Vamos começar? Vem cá, vamos pôr a mão na massa, né? O que você vai precisar? Você vai precisar de farinha de trigo, água, um vidro limpo, um vidro de azeitona, de conserva limpo, tampado com uma tampa, tchan tchan. Um pincel atômico, um pincel que dê para você riscar no vidro, e utensílios, uma balança, uma balancinha, é o que te liberta, uma balancinha. Vamos lá? Para começar, você vai usar 50 gramas de água e 50 gramas de farinha de trigo, só. Vamos começar? Vem cá. Ó, é farinha de trigo normal, farinha de trigo branca. Uma balancinha é o essencial. Vamos zerar essa balancinha. Uma colher, não precisa ser uma bacia, uma tigela que nunca foi usada. Não, você pode usar o que você tiver em casa. Só não o plástico. Quando você for usar um plástico, que seja um plástico novo, que fique só para ele, só para o fermento, porque esse fermento ele vai morar na geladeira e você pode manter ele aqui dentro por anos, tá? Então daí sim você pode usar uma vasilha de plástico que você nunca usou, uma nova, porque daí ela não vai ter contaminação nenhuma, não vai ter contaminação de cebola, de molho, de alho, de sorvete, de cheiro. Olha aqui, ó, de cheiro, nada. Vai ser só para o pão, só para o fermento. Aí sim você pode usar o plástico, tá? Mas se for um plástico daqueles que você tem na gaveta lá, que usa para fazer, para guardar molho, para guardar... Eu tenho um outro plástico aqui, quer ver? Deixa eu mostrar para você até. Eu gosto muito dessa tigelinha aqui, ó. Ela é amarela, eu gosto muito dela. Mas eu usei ela para fazer kefir. Ela era nova e eu usei ela para fazer kefir sempre. E ela ficou com cheiro, ó. Ela é limpinha, mas ela ficou com cheiro. E eu só uso para fazer o kefir. Então, ela não posso usar ela para fazer o pão, porque vai passar. Eu não sei, a olho nu, eu enxergo que ela não tem nada, tá limpa. Mas eu não sei se não existe uma contaminação aqui, né? De bactérias que a gente não vê. Porque esse fermento, ele não é só levedura, ele é levedura, mas ele tem bactérias boas. Por isso que elas quebram o glúten. E por isso que elas ajudam o teu intestino. Até ajudam o intestino esse pão, sabia? Porque são bactérias boas que você ingere. Vamos lá. Vamos à massa, Ana Maria, para de falar. Aqui, ó. Uma tigelinha, ó, 0 graus, não tem nada nela aqui. Eu vou usar 50 gramas de farinha de trigo normal, ó. Farinha de trigo branca, normal. 50 gramas, 20, 40, 45, também 51, 52, não faz mal. 50 gramas de farinha de trigo e 50 gramas de água. Essa água tem que ser filtrada ou água mineral. Mas se você não tem água filtrada,
ferve, espera esfriar, tem que ser fria também, água fria e filtrada, ou fervida e fria, ou água mineral. Mas aqui em casa eu uso, vou pôr 50 gramas de água também aqui, ó, água filtrada. 25, 39, olha como é que eu tô tremendo, barbaridade, barbaridade. Segura aí, Ana. 50, 51. Muito bem. Vamos mexer isso aqui. Isso aqui é o começo, é o primeiro dia do fermento. Ó. Ana, vai demorar muito isso? Vai demorar 14 dias. Vou falar bem baixinho aqui. Ó. Essa farinha que eu tô usando é uma farinha muito boa. Então, olha como é que ela já ficou. Depois eu vou fazer um outro vídeo te mostrando como é que você sabe a força da farinha. Ó, mexe bem mexidinho, bem mexido, com colher assim, ó. Pronto, vou colocar aqui. Eu pus aqui 50 gramas de água, 50 gramas de farinha. Eu devo ter quanto? 100 gramas, né? Lógico, na Maria. Vou colocar dentro de um vidro aqui. Esse vidro eu só passei, lavei ele limpinho, fervi uma água, passei água aqui dentro, deixei de bruço secar lá, pronto, tá esterilizado. Não precisa muita frescura não. Isso aqui é uma coisa naturalíssima. Olha aqui, ó. Já me deu 100 gramas de fermento aqui, tá? Agora tem um segredo que eu vou te falar. A mão da gente é limpa? É limpa. Eu já lavei a mão, lógico. Só que eu não posso fazer isso aqui, ó. Ó, não posso passar o dedo aqui. Porque deve ter bactérias aqui na minha mão, lógico, porque eu pego aqui, né? Que não pode vir aqui dentro. Porque isso aqui tem que ser limpíssimo, ó. Uma outra coisa limpa. Pronto, tá? Vamos lá. Pronto. Ó, aqui eu tenho o fermento. Vou tampar, bem tampadinho. E agora o que eu faço? Com uma caneta, que é para escrever, eu vou marcar aqui aonde que tá o fermento. Vou bater bem assim para ele assentar. E eu vou marcar aqui onde é que tava o fermento, ó, aqui. Vou pôr que é o primeiro dia, ó, o primeiro dia, ó, o primeiro dia, marquei ali o risco onde que é o fermento, e aqui eu vou colocar a hora. Vamos lá, que horas são agora? Aqui que eu tô fazendo isso aqui é 14 horas. Eu vou escrever aqui, no cantinho, 14 horas. Porque eu vou ter que analisar esse fermento, como é que ele vai crescendo, tá? Então, é o primeiro dia, 14 horas, só. Eu vou deixar isso aqui 24 horas. Amanhã, às 14 horas, eu vou fazer isso aqui de novo. Ah, Ana, eu esqueci das 14 horas. Eu fiz às 15 horas. Eu fiz às 16 horas. Passado-se 2 horas, não tem problema. 1 hora antes, eu vou sair às 14 horas e eu vou fazer isso às 13, beleza? 2 horas para lá e 2 horas para cá. Nesse comecinho, beleza, não tem importância, tá? Então, primeiro dia do fermento. Pronto. Vou largar esse fermento aonde? Vou largar esse fermento num lugar onde não seja frio e num lugar onde não seja muito abafado. Por exemplo, eu não estou usando o forno. Meu forno está lá desligado, eu usei ele só semana passada, então eu posso largar isso aqui lá dentro do forno, ou dentro do armário da cozinha. Ponho ele lá e me esqueço. 24 horas, eu não posso esquecer. Se você tem interessada mesmo nessa maravilha que é esse pão, você não vai esquecer. Pronto, larguei o fermento lá. Qualquer lugar. Existe uma temperatura. Esse fermento não pode ficar a menos de 24 graus e nem acima de 28 graus. Se você tiver um termômetro, você vai medir, mas se não, tranquilo. Você vê como é que está a temperatura da tua cidade. Hoje aqui, nós estamos com 18 graus. 18 graus é calor.
Então, tranquilo, esse fermento vai ficar aqui numa boa. 22 graus, tranquilo. 24 graus, beleza. 30 graus, tá calor demais. Tá calor demais. Eu preciso pôr esse pão, esse fermento, em cima de uma pedra, em cima de uma pia, encostado numa parede de alvenaria. É uma dica, porque isso aqui não pode passar de 30 graus, porque senão ele vai fermentar muito rápido. E o segredo das moléculas do glúten ficarem pequenininhas é o tempo de fermentação. Você entendeu isso? Se você não entendeu, você pode me perguntar. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui, você entra no meu WhatsApp e eu te respondo direitinho. A minha intenção é que você faça um pão chakra, que você não sofra para fazer esse pão. Beleza, deixei o pão lá. Eu tô com fermento aqui, olha aqui. O que eu vou fazer amanhã? Quando eu pego esse fermento lá, amanhã será o segundo dia. Quando eu pego esse fermento, o que eu vou fazer? Já é ele que eu vou fazer o pão? Não. Eu vou trabalhar com ele 14 dias. Olha aqui. Eu tô aqui no meu 5º dia, tá? No 5º dia, eu vou mostrar para você o que eu vou fazer para o 6º dia. E isso você vai fazer no 2º dia, no 3º dia, no 4º, no 5º, no 6º, no 7º, no 8º, no 10º, 11º, 12º, 13º, 14º dia. No 15º dia você usa o fermento, você faz o pão. Mas esses dias demora só o começo, só o primeiro fermento. Porque depois do 15º dia, você guarda ele aqui e ele mora na geladeira. Você guarda ele aqui na geladeira. E você vai mexer com ele só a cada 7 dias, se você não usar. Mas eu vou te ensinar. Vamos lá. Primeiro dia passado. Faz de conta que eu já fiz isso aqui. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. E eu estou no 5º dia. 5º dia. Você consegue ver o risquinho aqui do fermento que eu fiz? Do 0. Aqui começou no 0. Ele cresceu 1 milímetro, o fermento. Dá para você enxergar aí? Ele cresceu só esse milimetrinho aqui. Isso é normal? É normal. 5º dia, se ele não se mexeu, ele está do mesmo tamanho, ele está na risca, Ana, ele não subiu. Porque esse risco aqui é para você medir se o fermento está crescendo ou não. Chegou no 5º dia, ele não cresceu nada. O que está acontecendo? Pode ser que a tua farinha seja fraca. Aí você vai fazer isso que eu vou fazer hoje. Se ele estiver crescendo normal, beleza, continue do mesmo jeito. Se não, eu vou mostrar para você como é que faz. Ó, 5º dia, eu vou abrir o fermento, abrir o vidro. Tem um cheiro ruim. Não é bom. O cheiro não é bom. E você vai dizer, estraguei, vou jogar fora. Não, não. Se você quer ter esse pão com os glútens bem pequenininho, que não vai te fazer mal, você continua. Vou ensinar você agora o que a gente faz para passar isso aqui para o 6º dia. E isso que eu vou fazer agora, você vai fazer no 2º, no 3º, no 4º, no 5º, no 6º, até o 14º dia, tá? Vou pegar uma tigelinha, tchan, aqui, e vou tirar daqui desse fermento. Quantas gramas que tem aqui? Que nós contamos do primeiro dia? Tem 100 gramas. E eu vou manter 100 gramas sempre, tá? Então, aqui no 5º dia, eu vou passar para o 6º dia. Aqui tem 100 gramas de fermento, tá? Eu vou tirar daqui, deixa eu ligar a balança, tá? Colher limpa. Vou tirar daqui 25 gramas. Olha, você veja que aqui. Veja que esse fermento tem uma elasticidade já, ó, do 5º dia, tá? Ó. Depois do 2º dia, você já enxerga essa elasticidade, tá? Mas isso aqui não dá pra fazer pão com isso aqui, viu? Isso aqui é veneno, não faz pão com isso aqui. Eu vou tirar daqui 25 gramas. Zerada a balança. Aqui, ó, 25 gramas. Vamos ver. Opa! Ó, 25 gramas. Tirei daqui. Beleza? Vou colocar aqui. Deixa eu deixar aqui meu fermento.
Vou colocar aqui 25 gramas de água. Ó, 25 com mais 25 gramas de água vai dar 50. Com mais 25 gramas de farinha de trigo, vai dar, deixa eu tarar aqui, 25 gramas de farinha de trigo. E aqui, 25 gramas. Vou mexer isso aqui, ó. Misturar aquele fermentinho lá do sexto dia. Eu vou passar do quinto dia. Eu vou passar para o sexto dia, ó. Tá? Ó. Eu pus 25 gramas do fermento, tá? 25 gramas de farinha e 25 gramas de água. Me deu aqui 75 gramas, tá? Eu tô falando bem declarado para você as minúcias, para você não se perder. Aqui eu tenho 75 gramas. Vou pegar um vidro. Este vidro que eu tirei o fermento aqui, isso aqui que sobrou, eu jogo fora. Jogo fora, lavo o vidro, passo uma água fervendo e deixo para amanhã, tá? Opa! Peguei um vidro limpo. 75 gramas de farinha, de fermento. 25 de fermento, 25 de água e 25 de farinha, tá? Vou colocar aqui. Aqui vai me dar 75 gramas, tá? Opa, aqui. Aqui. De novo, eu não posso passar o dedo. Não devo fazer isso aqui, passar o dedo, tá? Então, vamos lá. Pega uma colherzinha limpa lá, porque ele fica grudento mesmo, ó, tá? Então, ó. 25 gramas. Pronto. Vou marcar de novo. Bater bem aqui. Do jeito que eu fiz no primeiro dia. Bater. Riscar aqui o zero. Onde é que vai crescer esse fermento. Vou fechar. Uma tampa bem fechadinho. E vou escrever aqui. Que horas são agora? 14 horas. 14 horas. Aqui eu vou escrever que era o quinto dia, eu vou escrever que hoje é o sexto dia, ó, o risquinho, sexto dia, e vou escrever aqui quantas gramas que tem aqui. Tem 75 gramas, marcar, né? 75 gramas. E como é que eu fiz isso aqui? Eu fiz uma parte do fermento, aqui, uma parte de farinha e uma parte de água. Então, eu fiz 1 e 1, não é isso? Uma parte do fermento, uma parte da farinha e uma parte de água. 25, 25 e 25. Então, eu vou escrever 1 risquinho e 1, que quer dizer 1, uma parte de cada um. Esse aqui é o sexto dia. Eu vou largar isso aqui para crescer até amanhã, no mesmo horário, às 14 horas eu venho mexer com ele, tá? Beleza. Isso você vai fazer todos os dias. Muito bem. Voltamos aqui. Agora eu vou mostrar para você, eu não vou fazer aqui todos os dias para você. Eu vou mostrar para você um fermento que eu tenho do 14º dia, que é a hora bacana, que é a hora principal, tá? 14º dia. O que tá acontecendo ali? Não sei. Ó, olha o meu fermento, que eu já mostrei, né? Será que eu consigo virar isso aqui? Pera aí. Como é que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer assim. Quero ver se eu consigo fazer isso aqui. Ah, eu consigo, ó. 14º dia. Tá vendo? Aqui, ó. Opa, Ana Maria, vamos lá. 14º dia, 75 gramas. Esse fermento eu comecei às 17 horas.
Esse fermento eu comecei às 17 horas. Olha o risco do zero. Deixa eu pegar aqui uma caneta para eu mostrar para você. Vou pegar esse aqui, ó. Tá vendo? Pera aí. Aqui. Olha aqui. Aqui, eu comecei às 17 horas, né? Tá aqui. Esse risco é o risco do zero, das 0 horas. Às 18 horas, ele subiu aqui. Às 22 horas, ele estava aqui. E às 23 horas, ele estava aqui. Às 23 horas, ele não subiu mais. Então, às 23 horas, foi o pico desse fermento, tá? Foi o pico desse fermento às 23 horas. Então, eu fiz às 17, marquei. Às 18 ele estava aqui, às 22 ele estava aqui e às 23 ele estava aqui. Aí ele começou a descer. Agora são 14 horas. Então, das 23 horas de ontem, quantas horas que ele desceu? 23, 24, 1, 2, 3, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 10, 14 horas, 15 horas esse fermento ficou. Ele desceu daqui até aqui. Olha o tantinho que ele desceu. Deu para entender? É o 14º dia, 75 gramas. Começou nas 17 horas e ele foi crescendinho. Então, eu consegui virar. Que legal. Porque se eu mostro para você aqui, ó, fica tudo torto, né? Eu tenho que mostrar na outra câmera, lá ficou legal. Esse fermento agora, eu vou fazer, eu anotei o crescimento dele. E isso aqui você começa a anotar depois, lá pelo 10º dia, você começa a fazer as marcações. Não precisa marcar, porque de um dia para o outro, no começo, ele não sobe nada. E às vezes não sobe nada mesmo. E você pensa que ele tá velho. Vou jogar fora. Não, essa porcaria. Ana Maria me ensinou tudo errado. Não, aguenta firme, porque ele vai ficar tchancrã assim. Agora, 14º dia, nós vamos passar pro 15º dia, que vai ser o dia para eu fazer o fermento. Então, vem cá. Agora eu vou te mostrar aqui de novo. Tchancrã. Vira aqui. Wanda. Ô, Wanda. Faz favor pra mim, eu vou pedir pra Wanda pegar pra mim uma tigelinha, que eu não quero pegar uma tigela, usar a mesma tigelinha ali que eu tava usando já. Wanda, alcança pra mim ali uma tigelinha, aquela de vidro, por favor. Você não vai aparecer, pode ficar sossegada. A Wanda tem um medo de aparecer aqui, não vou mostrar ela, vou respeitar. Minha vontade é de mostrar, mas vou respeitar. Uma de vidro, Wanda. Dessas? Pode ser, pode ser. Aí, beleza. Ó, peguei uma tigelinha limpa. Aqui eu vou mostrar pra você, ligar a balança, zerada. Como é que eu vou fazer o fermento do 14º pro 15º? Muda só uma coisinha, quer ver? Vamos lá. Aqui. Então, aqui eu tenho 75 gramas de fermento. A mesma coisa que foi caminhando. 25, 25 e 25. Agora eu vou pegar aqui o cheiro, olha. O cheiro disso aqui é um cheiro já de cerveja, um cheiro de levedura, um cheiro maravilhoso. Um cheiro que tá de vida, um cheiro de vida. Então, deixa eu mostrar para você o crescimento que tá este fermento aqui, ó. Ó, olha aqui, ó. Ele tem vida, esse fermento já, ó. Ele tem bolhas, muitas bolhas. Eu vou mexer ele aqui. Era bom que você visse, viu? Olha aqui, ó. Ó. Eu vou tirar 25 gramas daqui. A balança tá zerada. Vamos lá, Ana Maria. Então, você viu que esse fermento, ó, 25 gramas, é o começo do meu fermento. É o começo. Aqui. Esse fermento é a última vez que eu vou jogar fora. A última vez que eu vou jogar fora.
Vai fora, meu filho, pela última vez. Agora aqui eu vou colocar, era 25 gramas de fermento, aqui que eu coloquei nos outros, e depois 25 gramas de água. Só que agora aqui eu tenho 25 de fermento, eu vou dobrar a água. Se eu for dobrar a água, eu vou pôr quanto? 50 gramas de água. Aqui. 50 gramas de água. Vamos mexer. Dissolver esse fermentinho aqui. Olha. Olha aqui como ele já não mistura mais na água. Ele é fermento já. Tá? Aqui. E vou colocar zero a balança de novo. E vou colocar 50 gramas de farinha de trigo. Cadê? Aqui. Aqui. Mais um pouquinho. Aí. 50 gramas de farinha de trigo. Ah, Ana Maria, eu tô jogando muita farinha fora. Não faz mal. É o começo. Assim você tem que... É assim que faz o fermento, ó. Ó, tá? Como é que ele fica? Igual do primeiro dia que você fez, ó, tá? 50 gramas de farinha, 50 gramas de água e 25 gramas do fermento pronto, beleza? Agora aqui, ó, dessa vez eu já posso passar aqui. Já posso colocar ele aqui, tá? Eu tenho, porque já estamos no 5º dia. Aqui era o 14º dia. Erguei um pouquinho aqui, Ana Maria. Aqui era o 14º dia, já vamos passar para o 15º. Então, daqui eu já vou fazer o fermento. Então, daqui eu pego esse 25 mais 50 e mais 50, fiquei com 125 gramas desse fermento, né? 125 gramas. Eu já vou ter 125 gramas para fazer um pão. Aqui, ó. Bem raspadinho, vamos aproveitar tudo. Belezura. Vamos bater bem aqui. Olha como é que ele ficou lá no fundo, tá? Essa minha tigela, ela é vermelha. E como é que eu vou enxergar que esse fermento tá crescendo, né? Mas eu consigo enxergar porque ela tem aqui uma parte mais clara, onde eu consigo enxergar. Você coloque numa que você consiga enxergar. Se você não tem uma tigela que você consiga enxergar, vai no vidro mesmo, tá? Vai no vidro ou numa tigela de vidro. Se a tua tigela de vidro não tiver tampa, você pode cobrir com papel filme, porque isso aqui vai levedar e vai precisar de espaço para crescer, tá? Aqui eu vou marcar. Eu vou marcar no vidro para você ver aqui a hora do fermento, tá? Eu vou marcar na minha aqui a hora do fermento. Tchan, tchan. Deixa eu marcar primeiro. Aqui, ó, riscar. A hora do fermento, 0 horas. Agora aqui, em vez de eu marcar daquela outra, até chegar nos 14 dias, eu fazia 25, 25 e 25. Jogava fora o resto do fermento. Pegava 25 gramas do fermento, 25 gramas de água, 25 gramas de farinha. Quando chegou no 14º dia, eu pus 25 do fermento, 50 de água e 50 de farinha. Eu aumentei o fermento. E daqui pra lá, você vai sempre fazer isso. Depois que fizer o pão que eu vou te ensinar. Então, eu vou marcar no vidro, aquilo que você vai marcar e guardar na geladeira, você vai marcar a hora que você colocou, que é a 0 hora, tá? Você vai marcar que horas são, por exemplo, aqui eu vou marcar 14 horas, porque é a nossa hora, 14 horas. Eu vou marcar quantas gramas que tem aqui? 125 gramas, que foi o que sobrou do meu fermento, né? 125 gramas. Vou marcar como que eu alimentei este fermento. Eu alimentei 1, 2 e 2. Eu alimentei 25,
o dobro e o dobro. Então eu aumentei 25, 50 e 50. Então é uma parte de fermento, 2 partes de farinha e 2 partes de água. Então eu alimentei 1 fermento, 2 farinha e 2 água. Então é 1, 2, 2. Já vou te mostrar. O que mais que eu vou anotar aqui? Vou anotar a hora, as gramas e como que eu alimentei. Porque da próxima vez que eu for alimentar, eu vou ter que alimentar assim também. 1, 2, 2. Deixa eu te mostrar. E depois você vai alimentando, você vai marcando como é que vai crescendo esse fermento. Às 14 horas ficou desse jeito, né? Deixa eu virar. Então, ó, vamos lá. Aqui. Às 14 horas, aqui. Às 14 horas esse fermento estava no zero. 14 horas. Quando for 15 horas, quando você vê que ele cresceu um pouquinho, você vem aqui, marca onde é que ele cresceu e escreve 15 horas, tá? 15 horas. Quando ele for crescendo, você vai marcando aqui às 18 horas, até ele parar de crescer. Quando ele parou de crescer, você usa. Quando ele parar de crescer, você usa, tá? Então, vamos voltar na Maria aqui. Aqui. Quando esse fermento parou de crescer, é a hora de usar. O pão vai ficar maravilhoso, tchancran, se você usar na hora que ele parou de crescer. Como chegou no 14º dia aqui, e eu vi que ele cresceu das 17 às 23, ele parou de crescer, então 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Então ele levou 6 horas para crescer esse fermento. Beleza, ótimo, você não tem pressa, você não fez nada, você só mexeu aqui, largou ele lá crescendo. Então ele levou 6 horas para crescer, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, 6 horas. Então quando você fizer o pão, aí você vai dizer, Ana Maria, 23 horas é 11 horas da noite, eu não vou fazer pão 11 horas da noite. O que você faz? Você pega esse fermento que está no pico, no auge, e coloca na geladeira, não no freezer, na geladeira, no lugar mais frio da geladeira. Na parte mais fria, não perto das verduras. Lá em cima, perto dos frios, onde tem que estar mais frio. Porque lá no frio ele vai se manter nos 23 até no outro dia para você fazer o pão, tá? Se você faz o pão, quando o fermento desce, 1 hora, esse pão muda de sabor. Ele fica com gostinho azedo. Não que ele fique ruim, tem gente que gosta do paladar desse pão mais azedo. Mas eu te digo que o paladar, pra mim, o paladar do pão gostoso é o pão no pico. Quando ele chegou no 23, é hora de fazer o pão. Mas ele se segura no 23, ele se segura um pouquinho para ele descer. Quando nós começamos esse vídeo, olha, ele tá crescido desde as 23 horas. Eu não coloquei na geladeira porque eu não ia fazer o pão. Então, às 14 horas, ele desceu 1 hora. Às 14 horas do outro dia, ele tinha descido 1 hora. Então, esse pão, esse fermento vai me segurar um bastantão. Porque ele tá forte, ele tá firme. Eu acho que eu te falei tudo. Você deixa crescer, às 6 horas você tem que marcar, fazer essas marcações para você ver. Você pode não marcar, eu não vou marcar nada, deixa. Você não sabe quando que o teu pão chegou no pico. Quando que o teu fermento chegou no pico. E é nesse pico que você faz o pão. Porque é nesse pico que o pão fica tchancrã. Não conseguiu fazer naquela hora? Guarda na geladeira, lá em cima e vai fazer amanhã. Você pode se controlar. Por exemplo, eu já sei que esse meu fermento cresce 6 horas para ele chegar no pico. Cheiro de pão quase. 6 horas para ele chegar no pico. Então, eu posso dizer assim, eu vou fazer pão às 2 horas da tarde. Então, eu vou pôr esse fermento para crescer
6 horas antes, às 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu vou fazer esse fermento às 8 horas da manhã. Ó, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu faço o fermento às 8 da manhã e às 14 horas ele tá pronto para eu fazer o pão. O processo do pão também é lento, mas você vai ver nesses vídeos aqui que já tá pronto. Eu só tô ensinando você a fazer o fermento agora. Se você tiver dúvida, você entra aqui no meu WhatsApp, que eu vou deixar escrito aqui nesse vídeo, ou vai no meu Instagram, que eu te falo direitinho como que você vai fazer para ficar um pão chakra. Eu vou te mostrar um pão que eu fiz hoje, acabei de tirar do forno, ele ainda tá quentinho. Olha aqui, olha aqui, olha a maravilha disso aqui, a maravilha desse pão, ó. Dá pra escutar? Ele é fofo, ele é crocante. Vamos ver se você consegue escutar o barulhinho dele aqui. Ó. Ele é crocante porque ele tá quentinho ainda. É um pão italiano, maravilhoso, delicioso. E feito com este fermento. Eu posso comer aquele pão tranquilamente porque eu não vou ficar com a barriga desse tamanho. De gostoso. Entendeu? Vou te falar mais uma dica. 6º dia e o meu fermento não cresceu nem um degrauzinho. 7º dia eu tô lá mexendo 25, 25, 25. Marca a hora. Às 14 horas que eu comecei, vou fazer às 14 horas. Vou fazer a capricho isso. Esse fermento não se mexeu. Isso quer dizer que a tua farinha tá fraca. Então você vai colocar 25 gramas do fermento de ontem, do 5º dia ou do 6º dia. A partir do 6º dia que você vai fazer isso. Dá chance para essa farinha crescer até o 6º dia. Se ela não cresceu, você vai colocar 25 gramas do fermento. Aí você vai dividir os 25 gramas de farinha de trigo, você vai colocar 25 gramas de farinha integral. 25 gramas de farinha integral. E 25 gramas de água. Você vai ver se essa farinha não dá, se esse fermento não dá um boom. Não dá um boom. Se ele crescer no outro dia, porque você não quer fazer um pão integral, também um tantinho assim de fermento integral não vai mudar nada na cor, na textura da tua farinha. Aí você continua com a farinha integral até chegar aos 14 dias, tá? Na hora de você fazer o fermento para crescer, para usar o fermento, você continua. Se você usar a mesma farinha, você continua. Ai, barbaridade. Espirrei. Aí você continua. 25 gramas do fermento. Quando você for no 14º dia, você vai fazer o fermento para o 15º dia para ficar o fermento para você usar. Você vai colocar 25 gramas do fermento, 25 gramas de farinha branca, 25 gramas de farinha integral e 50 gramas de água, tá? A farinha você vai dividir em duas partes, 25 e 25, 25 integral e 25 branca. Vai ficar o pão maravilhoso. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar o fermento que eu tenho, que já faz meses, já faz 1 ano que eu tô caminhando com esse fermento. Pera aí. Deixa eu te mostrar o fermento aqui. Cadê meu fermento? Aqui. Ah, meu Deus, eu virei a câmera. Ai, barbaridade. Onde é que eu vou? Eu sou campeã em fazer essas coisas. Ó, vou te mostrar o fermento que eu tenho. Lindérrimo. Olha o cheiro maravilhoso. Olha como é que tá esse fermento. Deixa eu pegar uma colher limpa aqui para eu te mostrar. Esse fermento ele já tá na geladeira. É o fermento que eu uso. Olha aqui. Olha a elasticidade disso aqui. Olha aqui. Chakra. Muito bom. Ó, lindo. Lindo demais. E o teu fermento vai ficar assim também. Geladinho, porque ele vai morar na geladeira para sempre depois de pronto. Ficou pronto, vai para geladeira. Ana, eu passou 1 semana, eu não fiz pão. Meu fermento ficou pronto, não tive tempo. Vou precisar fazer o pão só no domingo que vem.
porque vou viajar, sei lá, vou fazer qualquer coisa, o que eu faço? Você vai fazer o mesmo processo que eu fiz a cada 7 dias. De 7 a 10 dias, você tem que alimentar esse fermento. Se você passa de 10 dias, o fermento muda de textura e de sabor ao pão. Então, a cada 10 dias, de 7 a 10 dias, você vai lá e faz o mesmo processo. Você tira 25 gramas e joga fora o resto do fermento. Ana, eu vou jogar fora? Você vai jogar fora. Existem umas receitas que você faz com esse fermento que você vai descartar, que você vai jogar fora. Para você não jogar fora. Mas por enquanto não. Por enquanto nós só estamos ensinando a fazer o fermento. Depois eu venho com você mostrando as outras coisas. Mas por enquanto é só o fermento. Passou 10 dias, 7, 8 dias, eu não consegui fazer o fermento. O que eu faço? Você vai pegar 25 gramas daquele fermento e você vai colocar 50 gramas de água, 50 gramas de farinha, vai mexer bem, esperar crescer, esperar chegar no pico e colocar na geladeira, tá? Cada vez que você for fazer o pão, que você tira ele da geladeira e você for fazer o pão, você tem que alimentar antes. Você não pode tirar da geladeira e já fazer o pão. Você tem que tirar da geladeira, alimentar gelado mesmo, do jeito que você tirou lá. Gelado mesmo, alimentar ele e esperar ele crescer, chegar no pico para você fazer o pão, tá bom? Eu vou fazer mais um pão com você aqui para você ver de novo como é que faz. Eu tenho aqui, vou fazer uma outra receita. Eu fiz uma receita aqui em cima de uma massa cozida, que fica o pão maravilhoso. Não é esse pão. Fica um pão maravilhoso. Você põe numa forma. Esse não, você pode colocar ele sem ser na forma, ó. Você pode colocar ele em cima de uma forma, não precisa de uma forma compridinha, porque ele não esparrama. Ele cresce. Olha que lindo. Aqui tem meio quilo de pão. Então, eu vou ensinar você a fazer este pão com este fermento selvagem que eu falo, tá bom? Ficou alguma dúvida? Às vezes eu falo tanto que eu nem sei se ficou. Se ficou alguma dúvida, você me cobre. Mas faça, porque isso aqui é uma coisa assim que pra mim foi muito bom e eu não paro mais de fazer esse pão. Eu nem compro mais pão na padaria. Eu só faço este pão que fica muito gostoso. E você tem a chance de ter pão em casa fresco quase todos os dias. E o cheiro desse pão, o cheiro maravilhoso. Mas do pão nós falamos depois. Hoje eu só vim falar do fermento. Eu venho fazendo um vídeo para você mostrando um teste de farinha. Como é que você faz? Como é que você sabe que uma farinha é forte e quando uma farinha é fraca? Quando a farinha é fraca, o fermento demora muito para crescer e às vezes chega no 14º dia e ele não cresce, e ele não cresceu. Então, eu vou fazer um teste para você ver como é que a gente faz o teste da farinha, tá bom? Tchau. Beijo no coração. Não deixe de fazer esse pão, porque é maravilhoso. Você só tem a ganhar, você e tua família. E os teus, você vai querer que teus filhos, que tua mãe, que tuas irmãs, teus irmãos comam desse pão e você vai querer fazer para que eles comam, tá bom? Tchau. Beijo no coração. Até.